Fala pessoal, estamos aqui agora com Gustavo Maia. Gustavo é empreendedor e tem trabalhado muito em soluções para melhorar a gestão pública e sobretudo a participação popular. Gustavo, a gente está num período eleitoral, num período onde candidatos e a população estão pensando no futuro, vão pensar o Brasil dos próximos 4 anos. O que os candidatos e a população podem pensar, podem esperar em termos de uma gestão do futuro, uma coparticipação popular? O que pode ser feito usando a tecnologia? Olha, Andrei, a gente tem vivido aí no Brasil e no mundo uma digitalização muito forte das pessoas e das relações. Você pega o mundo antigamente, as populações, os pequenos grupos de pessoas conviviam ali em pequenas vilas e elas tomavam as suas próprias decisões sobre qual era o que é que iam fazer, qual era o futuro, quem é que ia sair para caçar, quem ia fazer tal tipo de coisa, e ao mesmo tempo elas se organizavam para deixar essa vila bem estruturada, limpar essa vila, deixar ela toda prontinha. Com o passar do tempo, a gente foi tendo uma população crescendo e começa a se conectar. Essas pessoas começam a se conectar bastante através do WhatsApp, do Facebook, está todo mundo nessas redes sociais, todo mundo se conectando de uma forma digital, e a gente vê um governo ainda muito analógico. O governo está anos-luz disso. Você começa a ver um processo de digitalização de algumas coisas internas de governos, mas ainda muito distante do dia do cidadão. Como é que a gente faz para que esse governo ele esteja cada dia mais conectado e mais perto do cidadão, onde ele consiga usar o seu WhatsApp, usar o seu Facebook para ter um serviço atendido? Você precisa começar a trazer o governo para esse lado. E aí, numa hora de eleição como esse que a gente está passando agora, sem dúvidas que a gente não pode deixar de olhar para os candidatos que falam disso abertamente. Todo mundo, e aí eu conheço bastante de eleição, todo candidato que vai falar de eleição, ele vai falar sobre saúde, segurança, educação, mobilidade para as grandes cidades. Por quê? Porque isso é pesquisa, toda pesquisa traz isso, então é fácil de ele falar esses nomes. Mas por trás de tudo isso você está falando em tecnologia. Você não vai conseguir ter uma saúde melhor e prestar um serviço de saúde melhor se não estiver conectado com tecnologia. Então, por exemplo, um prontuário único para o Brasil inteiro, você consiga sentir e saber quem é aquela pessoa no Brasil inteiro. Você não vai conseguir ter uma educação melhor se você não tiver uso de tecnologia. Você hoje mantém o aluno ali muito distante da realidade dele de casa. A aula está sem graça. A aula está sem graça porque falta tecnologia. Você mencionou a questão da participação do cidadão. Existem gestores públicos que estão incorporando, de fato, a visão do cidadão, a participação do cidadão por meio da tecnologia para melhorar a gestão? Isso é possível? Existe e é possível. O Brasil, é engraçado isso, mas o Brasil é super pioneiro em participação em gestão pública. A gestão municipal, por exemplo, o orçamento participativo, que é um negócio famoso no Brasil, isso é pioneiro no mundo inteiro. Qual é a grande diferença? A diferença é que hoje você tem não só a possibilidade de uma participação presencial, onde hoje, inclusive, eu acredito está bastante politizada, isso no mau sentido da palavra, mas através do digital você busca o cidadão para colaborar muito mais na decisão. Eu falo isso por experiência própria, eu venho trabalhando com isso nos últimos 5 anos, conectando cidadãos a governos de uma forma muito mais clara, transparente e aberta, e aí você passa a ter um orçamento participativo de 300 pessoas, tendo 10 mil pessoas no ano seguinte, porque foi digitalizado aquele processo. E também não que necessariamente tudo tenha que ser digital, que não exista mais a presença das pessoas. Não, a gente precisa continuar tendo esse componente humano muito forte, mas usar o digital para uma participação muito maior. Cada dia mais a gente tem governantes, pessoas que sentam na cadeira. Amanhã, não sei se você vai ser candidato um dia, mas amanhã você pode ser eleito e você tem essa visão, então você vai buscar isso no seu mandato. A coisa está melhorando, apesar de a gente achar e ver, na verdade, que tem uma série de problemas no Brasil e no mundo inteiro, inclusive de representatividade e esse tipo de coisa. Essa briga, esse cidadão indo mais à rua, está entrando na cabeça dos governantes e eles estão começando a se abrir um pouco mais. A tecnologia tem vindo não para tirar o papel do gestor, mas sim para auxiliar o gestor a estar mais próximo do cidadão, a fazer melhor e mais efetivamente o seu trabalho, é isso? Perfeito, perfeito. Você tem a tecnologia ajudando a disseminar muito mais informação e ajudar o gestor público. Ele vai continuar decidindo tecnicamente o que é que precisa ser feito. Porém, existem decisões que não são de cunho técnico, porém político, que podem e devem ser muito mais compartilhadas com a população. Porque aí é outra coisa, o cidadão ele começa a se sentir empoderado, ele começa a se sentir partícipe daquilo. Ele passa a ser dono da cidade dele de volta e ele passa a cuidar muito mais dela. Quanto mais você tem um cidadão se envolvendo
na gestão da cidade, melhor você vai ter essa cidade, não porque ele se envolveu naquele caso, mas porque a partir daquele caso ele começa a olhar para o dia a dia dele de uma forma muito melhor. Sim. Ele começa a trabalhar com uma cidadania muito mais clara, muito mais perto dele. Conceito efetivo de cidadania. É isso aí. Pessoal, estamos aqui com Gustavo Maia, empreendedor. Muito obrigado, Gustavo. Valeu, Valeu, cara.